Oh. Olá, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Simones, sou aqui do Departamento de Cultura e hoje vamos falar um pouquinho sobre a Lei Paulo Gustavo. Olá, pessoal, boa noite. Sou Mabel Henrique, também daqui do Departamento de Cultura. Hoje nós estamos realizando essa live de Tira Dúvidas sobre os 2 editais da Paulo Gustavo, o edital 03 para produções audiovisuais e o edital 04 para as demais áreas artísticas. Isso. Vale lembrar, né, que esse edital é um edital que ele contempla todos os municípios do Brasil. Então, não é só Matão que recebeu essa verba, a verba ela é destinada para cada cidade, aí cada cidade tem o seu valor. Aqui na nossa cidade, o valor é por volta de 720 mil, e então nós distribuímos ele, né, e de acordo com, nós fizemos primeiro umas oitivas, ouvimos a população, ouvimos os artistas para a gente saber como a gente ia fazer essa distribuição. Então, ela não foi feita assim, né, somente da nossa cabeça. Então, nós distribuímos ela no edital 3 e no edital 4. Então, a gente pede para todos os artistas, vão compartilhando com as pessoas. Aqui são dúvidas que nós vamos tentar sanar todas. E se a gente não souber, dependendo da dúvida, nós vamos procurar outras pessoas também, para a gente chegar aí a uma resposta mais próxima da exatidão para vocês. Então, falar um pouquinho sobre o edital da Paulo Gustavo. Lembrando que as inscrições elas vão até o dia 29 agora de outubro, domingo. Então, por isso que a gente está, né, tirando essas dúvidas, ajudando as pessoas. Esse plantão Tira Dúvidas, na verdade, ele já começou durante toda a semana. A gente vem recebendo as pessoas aqui no Departamento de Cultura. Então, se você, né, não consegue, não, né, vai estar vendo a live depois, e se tiver com alguma dúvida, a gente pede para você entrar em contato aqui no Departamento de Cultura para a gente agendar um horário até sexta-feira, né, para a gente tentar ajudar da melhor forma possível. Então, nós vamos aí nos ajeitando, eu, a Mabê, o Juliano também. Então, a gente vai tentando sanar o mais rápido possível e chegar, igual eu já disse, a quase que uma exatidão, né, nas dúvidas de vocês. Sim, sim. Inclusive, as inscrições abriram dia 29 do mês que vem, durante do mês passado, desculpa, e durante a realização da Conferência Municipal de Cultura, se não me engano, no dia 8, nós tivemos o curso de escrita de projetos com a Adriana Escanavês. Sim, foi muito importante essa oficina, porque na oficina a Adriana ela passou os 2 editais, tanto o 3 como o edital 4, e as pessoas que participavam, que estavam lá, já iam escrevendo, iam falando, montando já algumas coisas na própria cabeça, e depois puderam tirar as dúvidas com a própria Adriana, que faz parte da equipe que foi contratada para a institucionalização do edital. A verba da Paulo Gustavo, ela prevê
uma verba para a contratação de uma equipe, de uma consultoria técnica, tanto para a preparação do edital, quanto para a seleção, que irá acontecer depois de todas as inscrições. Então, o Departamento de Cultura também utilizou essa verba para contratar essa equipe que está fazendo essa parte. E diante disso, vale lembrar que aqui nós, do departamento, a gente não tem o acesso às inscrições. Então, é a equipe que foi contratada. Então, eles que têm o acesso e eles que vão fazer a seleção. Nós não temos vínculo com nenhuma das pessoas que foram contratadas para fazer isso, para fazer esse trabalho. Então, é por isso que o nosso papel aqui é ajudá-los e orientá-los na escrita a fazer a inscrição. A escrita é de cada proponente, de cada pessoa que vai propor o seu projeto. A gente está aqui tentando sanar as dúvidas, orientar, indicar pessoas também do município, porque algumas dúvidas com relação à acessibilidade surgiram. Então, a gente vai indicando as pessoas e, às vezes, o pessoal, olha, eu quero trabalhar com uma determinada pessoa, então se a gente tem o contato, a gente passa o contato também dessas pessoas. Essa é a nossa função agora no momento, diante da Paulo Gustavo. E acho que a gente vai falar um pouquinho sobre os editais, né? Já a gente abre para as perguntas. Mas podem ir mandando as perguntas, a gente já vai deixando. A gente vai anotando tudo aqui. Para ir falando. Bem, pessoal, como a gente estava falando, são 2 editais, sendo o primeiro o 03 para o audiovisual e o 04 para as demais áreas artísticas. O edital 03 de 2023 é o edital de seleção de projetos para as categorias de audiovisual, que são 3 categorias. A primeira categoria é para o apoio e produção audiovisual. Tem 4 modalidades nessa primeira categoria, sendo a primeira de produção de média-metragem e websérie, a segunda também de produção de média-metragem e websérie, a terceira, curtas-metragens e documentários, e a quarta, curta-metragem e documentário também. Por que nós repetimos essas categorias? Porque elas têm os valores diferentes, valores que serão repassados para os projetos contemplados. Porque, às vezes, o meu projeto ele necessita de um valor mais alto. Então, vai ser uma categoria que você vai se enquadrar. Ou, o meu projeto é possível realizar ele com um valor mais baixo. Então, também aí é a outra categoria. Então, são as mesmas classificações, diferentes categorias, para poder contemplar os diferentes orçamentos que cada proponente tiver. A categoria 2 é para apoios de salas de cinema. A gente tem a modalidade 1 de sala de cinema privado, a modalidade 2 de sala de cinema do terceiro setor e a modalidade 3 de cinema itinerante. Por fim, nós temos também a categoria 3, que é a última deste edital, que são cineclubes, festivais e mostras, onde a gente tem a modalidade 1, que é festival de cinema, e a modalidade 2, mostras, fóruns e cineclubes. Todas essas categorias são voltadas para o trabalho do audiovisual. As inscrições podem ser realizadas tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada no site da prefeitura para ver onde é que a gente vai realizar as inscrições. E qualquer dúvida também podem ir mandando. Acho que pode comentar sobre o 4, Chico. Só lembrando, porque às vezes surgem dúvidas, né? Porque pode parecer uma dúvida boba, mas nenhuma dúvida é boba, gente. Então, perguntem mesmo e já deixar também, avisar vocês, que se vocês estiverem com alguma dúvida que não queira mandar para a gente através aqui dos comentários, vocês podem entrar em contato aqui com o Departamento de Cultura através do WhatsApp. O WhatsApp é o 16-3382-6640 ou ligar aqui no departamento para conversar com a gente também. Uma das dúvidas que as pessoas estavam tendo é com relação à pessoa física e pessoa jurídica. Então, a forma mais simples assim que a gente está explicando para o pessoal
que é a pessoa física. Quem é? A pessoa que se inscreve através do seu CPF, né? Cadastro de pessoa física. Então, é assim que ela vai se inscrever, como pessoa física. E a pessoa jurídica, então já entra MEI, entra, enfim, toda a questão burocrática, então é bem mais específico, tá bom? Mas não fiquem com medo que dá para você se inscrever, tanto como pessoa física, como pessoa jurídica nos editais. O edital 4 são as demais modalidades. O que são essas demais áreas, né? Áreas artísticas. E nós dividimos em 6 modalidades. Nós temos a modalidade 1, que são as artes da cena. Dentro das artes da cena, vai entrar tudo que é relacionado ao teatro, performance, circo e dança também. Dança-teatro, enfim. Mas são essas 2 áreas, né? Mais específica, dança e teatro. Aí dentro da dança, dentro do teatro, as vertentes que compõem essas 2 ações, tá bom? Essas 2 categorias. E depois nós temos a modalidade 2, que é a música. Na música, gente, aqui não está falando que é solo, dupla, grupo, é tudo que envolve a música. Então, você pode inscrever o seu projeto nessa categoria. Artes visuais, também. Literatura e artesanato. Essas 5 modalidades que eu acabei de falar para vocês, ela será contemplada com 6 projetos. Esses 6 projetos, né, eles vão receber o valor aqui que já está no edital. Então, quem tiver algum tipo de dúvida, entra primeiro, lê o edital e vai estar lá. O valor, né? Ele tem um valor de R$ 6.280. Então, ele é um valor menor, mas ele contempla mais pessoas, mais ações. Então, é de acordo com o seu projeto, assim como a Mabê já explicou, o edital 3, né? Se seu projeto se encaixa num valor de 10 mil, você escreve para esse projeto. Se seu projeto se inscreve, precisa de uma verba maior, então você vai buscar a verba maior. E nós temos a modalidade 6, que é o reconhecimento de trajetórias, né? Então, é todo o trabalho que a pessoa teve aí ao longo da sua vida. E né, nessa modalidade será contemplado 3 projetos, né? 3 pessoas que vão receber essa verba pelo valor, né, de trabalho aí que ela tem ao longo da nossa cidade. E por falar em cidade, tem um item lá, né, que fala quem é que pode participar. Quem pode participar são, no primeiro plano, as pessoas da nossa cidade. Então, ela precisa, né, comprovar o tempo que ela mora aqui. E o tempo que é exigido, essa exigência é uma exigência praticamente unânime nas cidades, né? Em todas as cidades, não só aqui em Matão e região, mas praticamente no estado de São Paulo todo, que é um mínimo de 2 anos. É por isso que uma das documentações que a gente pede, né, que o edital pede, o comprovante de endereço. Então, ele tem que ter, no mínimo, 2 anos. E se, mas eu não moro nesse endereço há 2 anos. Então, se você tiver alguma carta, uma declaração de outros lugares que você morou dentro da nossa cidade, você pode anexar também. Mas não cabe, como que eu vou colocar todos esses documentos? Existe, né, algo que nos ajuda muito, que me ajuda também muito, que se chama I Love PDF. Então, eu recomendo vocês irem até lá, vão no I Love PDF, que lá tem de tudo. Você pode juntar esses documentos, transformar os documentos, fazer de tudo. A minha vida mudou praticamente depois que eu conheci essa ferramenta. Então, eu indico para vocês também, tá? Questão da pessoa física, jurídica.
Aí também existe as pessoas que não podem participar, né? Então, uma das pessoas que não pode participar está descrita. A gente não vai ler todo o edital aqui, porque senão toma muito tempo. Mas no edital também está falando das pessoas que não pode participar. E uma dos itens que eu acredito que seja um item de grande importância dentro dos projetos, tanto no edital 3, como no edital 4, e até mesmo editais, não só do nosso município, mas editais PROAC, Lei Rouanet, o Ministério agora da Cultura, depois com a retomada do Ministério, tem muitos editais abertos. Não só aqui, né, para nós, assim, da cultura, mas também outros editais de outros ministérios. Então, vamos dizer que aqui o nosso edital, a pessoa está se aperfeiçoando para escrever editais maiores. E dentro desses editais, esse item, ele aparece muito, que são as ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? Ela existe com o principal objetivo, né, de reduzir a desigualdade, seja ela racial, gênero, a integração de pessoas com deficiência. É por isso que a gente está indicando, quem liga aqui, a gente indica as pessoas que trabalham com os PCDs, que elas são as melhores pessoas para indicar os profissionais. Então, está dentro dessas ações afirmativas também. Então, se você for ler demais editais, não só o nosso aqui da Paulo Gustavo, você vai encontrar falando um pouco sobre as ações afirmativas. Então, fiquem de olho, porque é um item de grande importância. Inclusive, eu acho que em questão do pessoal, por exemplo, que não pode participar, é importante a gente lembrar que há categorias que o edital fala quem pode ser proponente, quem não pode ser proponente. Porém, é sempre importante lembrar que é o proponente. O que é o proponente? É quem vai se inscrever. Então, é ou CPF ou CNPJ que se inscreve. Mas, por exemplo, a ficha técnica, a pessoa que está na ficha técnica. O proponente precisa ser de Matão, mas eu quero contratar um profissional que não tem aqui em Matão, e eu necessito desse profissional e ele mora em Jabuticabal, por exemplo. Não há problema. Ele pode participar porque ele não é o proponente do projeto. Mas é importante lembrar também que no mínimo 50% da ficha técnica precisa ser de Matão, porque realmente é uma ação afirmativa para o município. Como a Simone falou, todos os municípios tiveram repasses para... Sim, existem municípios que o nosso, por exemplo, é numa estimativa, né, de 720 mil. Então, existem municípios que têm valores maiores, existem municípios que têm valores menores também. Então, cada município tem o seu valor. Então, se alguém falar assim, mas cidade tal não recebeu. Recebeu sim, é só vocês entrarem, né? Lá na plataforma, lá no governo, entra lá no site, o site oficial, gente. Cuidado, muito cuidado com fake news. Então, entra no site oficial e você vai procurar lá, né? Paulo Gustavo, Lei Paulo Gustavo, né? Ou lei, ou só o pessoal coloca, né? LPG. Então, lá vai estar falando o valor exato de cada município. Então, o Matão está lá e a região toda, o Brasil todo está lá. Acho que a gente pode mostrar onde que faz a inscrição e daí sim. Para as perguntas. Bem, pessoal, onde que todo mundo pode realizar as inscrições? Podem realizar aqui pela página da prefeitura. Este é o site da prefeitura. A gente acessa no www.matão sem o tio. Entrou aqui no site, a gente vai descer até essa aba Cultura.
Estou na aba aqui, Lei Paulo Gustavo, ó, editais 2023. Este daqui aqui é onde estão todos os editais, os 2 editais da Paulo Gustavo. Abrimos a página da Paulo Gustavo. Um segundinho, pessoal, porque quando a gente aperta, abre uma outra página, uma outra aba, que não é a mesma aba. Um segundinho, a gente consegue mostrar a aba do... Aqui, já sei. Um segundinho, galera. Deixa eu tentar fazer uma coisinha aqui. Show! Essa é a aba que aparece quando a gente clica lá nos editais. Eu copiei e colei aqui porque quando a gente aperta na página, ela vai abrir uma nova aba no navegador. Aqui estão as inscrições. Esta é a inscrição do edital 03, que é para o audiovisual. Nós temos aqui o edital, é importantíssimo ler para entender o funcionamento, ver o que vai ser pedido. O anexo 1, no caso, é um espelho da ficha de inscrição, para na hora que você for realizar a inscrição, você ter um guia das perguntas que tem. O anexo de 2 a 13 é onde tem todos os demais anexos que você talvez utilize na realização da inscrição. E temos 2 fichas de inscrição, sendo a primeira para pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos. Então, esse daqui é quem tem CNPJ, que vai se inscrever. E a inscrição para pessoa física ou coletivo sem representação jurídica. Então, vou me inscrever com o meu CPF, ou também vou me inscrever com o meu CPF, mas eu represento um coletivo. Essa é a aba da inscrição. Para baixo, vamos ter a inscrição do edital 04, que é o edital que a Simone estava comentando, que são as demais áreas artísticas. Aqui, igualzinho o outro, nós temos o edital, o anexo 1A, que mostra os formulários de inscrição das modalidades 1 a 5, porque neste caso a inscrição das modalidades são separadas, porque de 1 a 5 há necessidade de uma proposta, um projeto a ser contemplado e a ser realizado no período que o edital descreve. Então, essas são as inscrições para as modalidades de 1 a 5 e essas são as inscrições da modalidade 6, que é a premiação por trajetória cultural. Neste caso, não há um projeto a ser desenvolvido, porque a premiação acontece pelo tempo, pelo repertório e pelo todo o trabalho que a pessoa desenvolveu por um longo tempo de sua vida na cidade de Matão. Tendo visto isso, acho que podemos ir para as perguntas? Sim, sim. Então, vamos voltando aqui. Maravilha. Temos Guarani. A primeira pergunta. Guarani. Posso checar aí? Não, Se eu te falo? Bem, primeira pergunta de Arani Perissé de Oliveira. Boa noite. Tenho uma dúvida quanto à localização do meu projeto, que será um mural. Qual é a dúvida sobre a localização? Onde você vai montar o seu mural? Onde ele pode ser realizado? É possível, Arani, ser um pouquinho mais específico com relação a essa questão? Uma das grandes importâncias que a gente precisa ter, né? Por exemplo, você vai trabalhar com um mural. Existe uma necessidade de comunicar o espaço, né? O local onde você vai fazer o mural. Você precisa ter uma autorização prévia, né? Caso o seu projeto seja selecionado, você precisa ter uma autorização para poder desenvolver o mural. Mas pode ser realizado? Sim, pode ser realizado. Aí você tem que ver em que modalidade ele se encaixa. Mas você pode trabalhar com muralismo, sim. E aí, se
quiser especificar talvez mais a dúvida, né? Não sei se se você quiser especificar a dúvida. Bem, acho que vou para a próxima aqui. Fran Alcides. Pode haver mais de uma inscrição pelo mesmo proponente em categorias diferentes? Como audiovisual e música, por exemplo? Bem, Fran, no edital fala que cada proponente pode concorrer com no máximo 3 projetos. Isso no edital. E ser contemplado conforme as regras estabelecidas nos itens 10 e tal. Então, por exemplo, no edital 03, são 3 categorias. O mesmo proponente pode se inscrever uma vez, quer dizer, pode se inscrever nas 3 categorias. No edital 04, você está com o edital aí, Simone, fazendo favor? Vê o item 6.2, fazendo favor. Ali, 6.2. Da 1 a 5? No 6.2. Isso. Aqui, ó. Cada proponente pode concorrer nesse edital com no máximo 3 projetos a serem contemplados conforme as regras. Então, no edital 04 também pode escrever 3 projetos, o mesmo proponente. Então, por exemplo, um proponente pode escrever até 6 projetos. Mas há uma ressalva que é, por exemplo, no mesmo edital também fala, no item 10.14, que se a pessoa for contemplada nos 2 editais, ela irá escolher em qual que ela vai, de fato, ser contemplado, realizar, né? E mais vale a pena se inscrever em todos, né? Porque a gente nunca sabe. Sim, então não perde a oportunidade. Aí depois vai ter que fazer a escolha se for selecionado. Aí eu acho que é a parte mais difícil, escolher qual projeto vai trabalhar. Mas é melhor escolher do que nem ter que escolher. Sim. Então faz, com certeza. Aí tem a pergunta do Diego, né? Tudo bom, Diego? Sobre as medidas de acessibilidade arquitetônica, atitudinal ou comunicacional. Temos que escolher apenas um tipo de acessibilidade ou devemos escolher para as 3? Eu acredito que como a gente está trabalhando, né, e cada vez mais a função dos editais é dar maior visibilidade, principalmente para as ações afirmativas, a acessibilidade, quanto mais próximo você chegar das pessoas, quanto maior for o público que vai acessar o seu projeto, mais completo ele será. Você pode, sim, escolher apenas um tipo de acessibilidade, mas se você puder contemplar mais pessoas, eu acho que é super válido. Mas você pode escolher, sim, uma, né? Aí fica a seu critério. O que não pode acontecer, e isso vale para todos, é não escolher nenhum tipo de acessibilidade. Então, é importante vocês terem isso em mente, que pelo menos um tipo de acessibilidade tem que ser mantido nos seus projetos. Agora, 2, 3, aí vai de acordo com o que você está propondo. A próxima pergunta também do Diego Pinotti. No caso de um trabalho que tem o objetivo de trazer visibilidade a mulheres com deficiências, transtornos ocultos, através de uma exposição com pinturas que será realizado em espaços com acessibilidade arquitetônica, eu preciso ainda usar os 10% para alguma medida de acessibilidade? Os 2 editais, eles prevêem o uso de no mínimo 10% das verbas para acessibilidade. E, nesse caso, é muito interessante realmente pensarmos em outros modos também de acessibilidade. A arquitetônica é muito importante, realmente, e é uma acessibilidade que, eu acredito, muito difícil da gente tentar acessar com a verba, porque, por exemplo, talvez construir uma rampa, isso realmente a verba não consegue. Mas, então, ela é muito importante, só que também o recomendado é pensar em outras acessibilidades possíveis. Por exemplo, você deu o exemplo aqui de quadros. Talvez, se tivesse na exposição uma audiodescrição contando os quadros, ou talvez uma placa em braille
que mostra, que conta um pouco sobre os quadros, ou diversas outras possibilidades. A acessibilidade arquitetônica ela demanda uma verba maior, você pode também incluir no seu projeto espaços que tenham já esse tipo de acessibilidade. Então, eu acredito que seja o modo mais correto agora no momento. Você procurar alguns espaços que tenham esse tipo de acessibilidade. No item 5 do edital número 4, está escrito lá, acessibilidade. Então, existe, né, alguns tipos de acessibilidade que lá vocês podem recorrer a uma dessas. Então, existe a língua brasileira de sinais, né, Libras, sistema Braille, sistema de sinalização ou comunicação tátil, audiodescrição, legendas e linguagem simples. Então, esses são tipos de acessibilidade que você pode incluir no seu projeto também. Vale a pena pensar em outros modos também da acessibilidade para também inserir no projeto. E nos casos de, por exemplo, eu não consigo imaginar nada para inserir no projeto, sempre tentem, né? Entrem em contato também com pessoas que podem informar, darem ideias, mas também lá na inscrição fala, né? Por exemplo, não vou utilizar os 10%. Por que não vou utilizar? Para realmente a gente tentar sempre pensar nos projetos serem acessíveis para a maior parte da população, a maior parte de pessoas possíveis. Sim. Quer ler a próxima? Pode ir. Quem quer? Bassi Gazeta, a próxima pergunta. Dentre os documentos que podem ser entregues, a certidão negativa de débito é preciso ser anexada no momento da inscrição ou pode ser entregue após o projeto ser selecionado. Olha, uma dica super importante que a Adriana nos deu quando a gente teve a oficina de inscrita não deixar nenhum tipo de documento para depois. Então, você vai anexar a sua certidão, vai anexar todos os documentos, até mesmo porque se o documento estiver lá no cantinho vermelho, é um item obrigatório que você precisa pôr. Então, se não tiver, isso vale para os dois, viu, gente? Vale para os dois. Então, se não tiver esse item, então não é obrigatório. Mas, tendo esse item ali no cantinho, né, um asterisco vermelhinho, você precisa preencher. Mas, inclusive, na ficha de inscrição, se não me engano, não pede no momento da inscrição este documento. Só que, sendo selecionada a pessoa, ela tem que entregar todos esses documentos. Isso. Então, quem estiver, não estou falando que é o seu caso, mas quem estiver com algum tipo de problema para fazer a emissão dessas certidões, eu já recomendo que entre em contato, principalmente quando a gente fala de alguns tipos de certidões que demora um tempo. Então, procure a Receita Federal, que aqui na cidade de Araraquara, ou também, se estiver tendo algum tipo de problema mais específico, procure o Sebrae também, tenta ligar, tenta já marcar um horário, não deixe para a última hora, porque assim que pedir todos os documentos, precisa ser entregue. Então, não vai poder falar assim, podemos esperar mais um pouco, porque depois não vai ter tempo para entregar. Então, já entre em contato. E como é um procedimento, né? Esse edital não é igualzinho das outras cidades. Cada cidade ficou livre para organizar o seu edital. Então, as pessoas estão indo atrás. Então, quanto mais você demora, mais demora para você ter acesso aos seus documentos, para depois anexar, caso o seu projeto seja contemplado, para poder encaminhar. Então, essa dica já é para todo mundo. Sim, sim. Próxima pergunta, Leonardo Prandi. História em quadrinhos se enquadraria dentro da categoria de literatura ou devo aguardar um edital mais específico dessa área? Sim.
Bem, Leonardo, a gente ficou com muita dúvida em questão disso também, se a HQ se enquadraria como literatura ou como artes visuais, por realmente estar neste intermeio. A gente estava pesquisando, tentando, aí a gente encontrou muitas polêmicas envolvendo HQ, então nós, né, a gente conversando, a gente vai receber o material dentro de literatura, tá? Então, como a gente teve, né, a gente conseguiu, né, poder falar, olha, isso vai entrar dentro dessa categoria, né? Lógico, tudo com a orientação, gente, tudo que a gente está falando aqui, a gente foi orientado, tá? Então a gente não está falando nada da nossa cabeça, a gente não está inventando nada. Por isso até mesmo que eu falei para vocês, se a gente tiver com alguma dúvida também, a gente vai anotar aqui e vai entrar em contato com as pessoas e vai entrar depois em contato com vocês. Então, Leonardo, pode se inscrever, você vai se inscrever dentro da modalidade de literatura. Então, nós vamos receber o material, quem trabalha em histórias em quadrinhos, dentro da literatura. Pode se inscrever, que ótimo. Vamos ter muita coisa. Com certeza. Inclusive, encontramos locais que defendia que ela é uma arte visual e outras que é uma arte literária. No caso, ela é as duas artes, né? Aí que tá. A gente realmente optou por entrar como literatura, então manda bala. Deixa eu ver aqui a próxima, no caso, Bassi. Nas primeiras reuniões, tínhamos uma categoria que era voltada para workshop sobre audiovisual. Essa categoria foi mantida? É possível enquadrar em alguma categoria oficina de audiovisual para jovens em condições de vulnerabilidade social? Você está com... Cadê? Aqui. É possível sim. Na categoria 3, cineclubes, festivais e mostras, creio que a possibilidade de uma oficina, ela entraria mais próximo na modalidade 2, que são mostras, fóruns e cineclubes. Por exemplo, nessa categoria dos fóruns, é possível que haja um workshop para ser discutido e para que seja repassado esse conhecimento. E aí eu, então, acredito que realmente se enquadraria melhor na categoria 3, na modalidade 2, que abre um pouco mais essa possibilidade, não só para a criação do material audiovisual, mas também para a discussão das criações audiovisuais. Tá certo? Qualquer coisa, dá um toque aí pra gente, se ficou ainda com alguma dúvida, que daí a gente vai conversando, tá? A gente busca mais respostas também. Nós temos mais uma da Fran Alcides. Deixa eu ver. Em relação ao audiovisual, existe alguma documentação prévia a ser apresentada em relação ao direito de imagem? Direito de imagem é algo que precisa ter praticamente em todos os projetos onde você vai trabalhar com outras pessoas. Então, é um documento muito importante, porque é um documento de garantia do seu projeto também. É através dessa documentação que você vai garantir se algo aconteça. Algo como, por exemplo, plágio. É algo a ser muito discutido, é algo que gera muita polêmica. Então, se você for trabalhar dentro do seu projeto, principalmente quando se trata com menores, então você precisa ter essa autorização, lógico, dos pais e o direito de imagem. Ok, Fran? Quer ler a próxima? Posso ler. Pode ler. Agora, uma pergunta do Célio. No caso de acessibilidade comunicacional, vamos colocar valor para isso. Porém, podemos não ter nenhum PCD inscrito em nossas atividades. Nesse caso, o que acontece com a verba? Célio, sempre vai existir. O que acontece quando a gente... por isso que o edital, né, os editais, eles trabalham muito em cima das ações afirmativas. Por quê?
as atividades não são garantidas para PCD. Então, é por isso que há uma menor procura no campo artístico dos PCDs, sabe? Eles não vão atrás porque não é oferecido. Então, a partir do momento que você tem um projeto que você oferece a eles, eles vão aparecer. E existe também, aqui na nossa cidade, existe pessoas, né? Então, eles vão atrás, só não participam em grande escala porque eles não são contemplados em espetáculos, não são contemplados em atividades. Então, agora é uma oportunidade deles serem mais inseridos, principalmente agora no campo artístico, que a gente está falando. Então, mais uma dica para todas as áreas, né, todos os projetos. Não fiquem com medo se, por acaso, olha, não vou ter, meu projeto é voltado para algum tipo, né, de deficiência, não vai ter ninguém. Vai sim, porque até não era garantido. Pode ser que no primeiro momento apareça mais timidamente, porque essas pessoas, elas são silenciadas, elas são apagadas, elas são invisibilizadas. A gente não enxerga essas pessoas, mas elas existem. Então, se elas existem, a gente precisa oferecer. Né? Então, essa é uma oportunidade dos grupos, dos proponentes, oferecer. Inclusive, na hora que for fazer a divulgação do projeto, também pensar no material de divulgação, também ter acessibilidade, principalmente de acordo com a acessibilidade que foi disponibilizada no evento, e também para atingir, porque muitas vezes a gente pensa, realmente, por exemplo, vamos ter um intérprete de Libras, porém a gente não faz uma divulgação que acesse a população. Aí realmente a gente não consegue. Então, na hora da divulgação, tanto pensar no material que consiga acessar a população que você vai direcionar, quanto também entrar em contato com as entidades de Matão que trabalham com a população. E, por exemplo, no dia, a gente teve a apresentação, tivemos um intérprete de Libras, mas não tivemos nenhuma pessoa com uma deficiência uma deficiência auditiva para participar. Ok, mas a possibilidade foi dada. Foi possível que a pessoa estivesse lá. Então, é importante a gente também ir começando os trabalhos com acessibilidade. Sim, inserir as pessoas. Né? Então, é por isso que muitos não participam, que vai participar e às vezes fica ali, não sabe o que faz, não sabe como interagir, porque não é dada essa oportunidade. Então, a gente precisa cada vez mais pensar nas ações afirmativas. E quando a gente fala também de acessibilidade, quando a gente fala de linguagem simples, a gente precisa pensar na população, a gente precisa pensar nas pessoas que fazem parte da nossa cidade. Lógico, né? Eu não estou falando para vocês escrever, né? Então, de uma outra forma, mas pensar num tipo de linguagem onde as pessoas vão entender, né? Se alguém pegar o seu projeto, olha, eu estou entendendo o que ele quer dizer, seja numa sinopse de um espetáculo, seja na forma que você vai, muitas vezes, elaborar a ficha técnica, pensar dessa forma, para ela realmente ser acessível a todas as pessoas, principalmente a nossa população. E acho que finalizando essa pergunta, porque no final ela pergunta, o Célio pergunta o que acontece com a verba. Eu acho que, por exemplo, mesmo se de fato na realização do projeto não tiver nenhuma pessoa com deficiência que foi e participou da realização do projeto, não tem como a verba, por exemplo, retornar, porque, sei lá, houve a contratação de um intérprete de Libras. Não tinha ninguém com uma deficiência auditiva, só que a pessoa trabalhou lá sendo intérprete, foi contratada, né? Ou, por exemplo, colocamos uma placa em braille, não tem como devolver a placa já está lá. Então, realmente, a verba ela não vai ter como retornar
nesse caso. A gente está oferecendo, né? Está tendo essa oportunidade de também trabalhar com os profissionais, porque existem inúmeros profissionais que se especializam em algumas ações, né? Seja o trabalho com Libras, seja o trabalho com o Braille. Então, existe esses profissionais que muitas vezes são deixados para trás no mercado de trabalho, e agora é uma oportunidade também de trabalho para esses profissionais. Com certeza. Próxima pergunta, Diego Pinotti. No caso de uma contrapartida que seja entrega de kits de jogos para crianças com deficiências em 6 espaços públicos ou pinturas que já estejam prontas, como deveria ser montada uma planilha orçamentária com os 2 gastos, levando em consideração o gasto anterior? Dois casos. Nesse caso, Diego, por exemplo, você já possui o material, ele já foi feito, você já comprou o material, então este gasto não vai entrar em si na planilha, porque você já fez a aquisição deste produto que criou a obra que vai participar do projeto. Então, ela não entra, o material não entra. O que pode acontecer, por exemplo, você explicar que os kits já foram feitos e colocar o valor de cada kit que você já possui e vai disponibilizar. Mas aí o material que forma que fez o kit, no caso, não entraria porque ele já foi feito. Sim. E mais coisa? Não. Eu acho que é isso. Ou talvez, eu já tenho esta obra pronta, então você coloca qual é o valor desta obra que você estará disponibilizando para o projeto, ou eu tenho o kit de material que vai ser utilizado. Então aí você explica que esse material já foi adquirido anteriormente. Já teve um gasto. Já houve o gasto. Então você precisa pôr na planilha orçamentária. Mas aí, por exemplo, dando um valor de que esse material que está sendo repassado é este material, que também é uma venda tua para o projeto, né? Se ele já é seu. Pegando o gancho dessa questão que o Diego nos trouxe, vale lembrar, pessoal, que algumas pessoas, eles já têm um trabalho. Então, já existe um tipo de material que eles já adquiriram, que já compraram. Então, isso é um gasto também que a pessoa já teve. Então, no caso, nesse caso do Diego, está dando a entender que ele já tem esse material, porque ele já está, né, num processo de elaboração do projeto, ele já está num processo de pesquisa desse projeto, então ele já adquiriu, né? E agora a gente chega no final do ano, então tudo demora mais um pouco para chegar, para adquirir, e às vezes algumas coisas a gente não tem na nossa cidade, então a gente precisa fazer um pedido com antecedência. Então ele já começou a ter um gasto, porque ele quer propor, ele já tem esse projeto, né? E agora ele vai inscrever o projeto na LPG. Então é por isso que tem essa questão aqui. Então, ele já tem esse gasto, tá bom? O Leonardo Prandi. No caso durante o processo de execução do projeto, o proponente preparar vídeos a serem divulgados de maneira pública nas redes sociais com legendas descritivas, entraria como acessibilidade? Ainda nesse tópico, a disponibilização da obra final em formato digital, acompanhada de audiodescrição ou adequada para dispositivos leitores, também atenderia a requisitos de acessibilidade? Sim, Leonardo, é um tipo também de acessibilidade. Às vezes a gente... deixa eu ver um exemplo. Às vezes, quando a gente vai assistir um determinado jornal, às vezes tem, né, as pessoas lá fazendo, né, trabalhando com Libras, então está na mídia, está nas redes sociais, é um tipo de acessibilidade. E existe também, se você procurar em algumas redes sociais,
você vai achar histórias em quadrinhos, histórias infantis com audiodescrição. Então, é um tipo de acessibilidade. E você também colocando, né, a divulgação de todo o seu trabalho com a audiodescrição também é um tipo de acessibilidade, né? Sim. Então, você está trabalhando dessa forma 2 vezes. Você está trabalhando no momento de você fazer a divulgação do seu trabalho e dentro do seu trabalho também tem a acessibilidade. E as legendas descritivas é um dos itens Sim. que compõem a acessibilidade, né? E lembrando também que a divulgação, existe um padrão da Paulo Gustavo para os materiais que forem divulgados depois, quando os projetos estiverem sendo executados. Vamos disponibilizar este padrão na prefeitura e também haverá necessidade sempre dessa comunicação, né, para ser aceito o material, para vermos, está certo o enquadramento, também se está de acordo com o que a própria Lei Paulo Gustavo o que tivemos de orientação como a parte da divulgação. Mas aí essa é uma questão para depois da contemplada. Porque assim, gente, depois que vocês, né, os projetos forem selecionados, o pessoal vai nos comunicar, né? Lógico, vai nos comunicar quem são os selecionados. A gente vai manter contato com vocês. Porque vai existir ainda essa troca, vai existir também essa conversa, esse diálogo com os artistas, porque alguns artistas já nos procuraram e falaram, olha, a gente quer trabalhar com alguns projetos já que existe aqui na cidade, a gente quer trabalhar já com um determinado público, e a gente tem acesso a esse público que as pessoas querem trabalhar. Então, a gente precisa estabelecer o diálogo. Então, vai haver diálogo entre proponente dos projetos e Departamento de Cultura. Então, a gente vai orientando as pessoas com relação aos calendários, né? Lógico, vocês vão manter todos os seus calendários, mas se acontecer algo, a gente vai, junto com os responsáveis, né, dos espaços, sentar, conversar. Então, é por isso que vocês também, já nessa primeira etapa, que é a etapa de inscrição do projeto, que vocês já sinalizem algumas pessoas que vocês vão trabalhar. Quem chegou agora, se não tiver, pode ser que não pegou a questão do Arani, onde ele perguntou, né? Ele falou sobre a questão do muralismo. Então, a gente orientou ele, por exemplo, a já entrar em contato com a pessoa, né? Ou o espaço onde ele quer desenvolver o muralismo, pedir autorização. Então, já está tendo, né? Vai ter essa conversa, e depois, se o projeto dele for selecionado, a gente vai ter depois esse diálogo, né? Proponente, Departamento de Cultura e o contemplado, né? Espaço, pessoa, enfim, contemplado. E a gente comentou também de quando saíram os resultados. É importante lembrar que vai sair primeiro uma lista de selecionados de mérito cultural, que essa lista através da avaliação dos projetos, vai ser feita a seleção do pessoal. Essa não é a lista final ainda. Cabe a ela recurso, depois disso tudo vai ser feito a parte de publicação dos selecionados pela parte, os aptos pela documentação, porque, por exemplo, eu fui selecionado, show. Daí fui selecionado, eu tenho que entregar toda a documentação necessária pelo edital. Nossa, eu não consegui entregar no tempo hábil. Daí, ou eu não entreguei. Daí a lista pode rodar e pode ser chamado uma outra pessoa que ficou na lista de acordo com a ordem. E aí, no fim, se também a avaliação da documentação, tudo certo. Daí, no final, vai haver uma terceira publicação com a lista final dos contemplados. Como a gente vai saber disso? Fiquem atentos na página da prefeitura, a mesma página que a gente mostrou agora para vocês, onde vai ser realizada a inscrição.
Lá sempre vai sair toda essa divulgação e também no Diário Oficial. As listas vão ser divulgadas no Diário Oficial também. Próxima pergunta aqui. A gente vai para... Bassi Gazeta. MEI Baixada com débitos pendentes é um impedimento para que a inscrição seja feita por pessoa física? Não, porque você vai escolher. Ou você vai se inscrever como pessoa física ou como pessoa jurídica no seu projeto. Sim, é como pessoa física, no caso, não vai ter essa interferência da MEI em si, né? Não. Então, vale sim. Bassi Gazeta. Quer que eu leia? Você lê, fazendo favor. Apenas a título de conhecimento, o site da Receita Federal está com o bug e não está emitindo a certidão negativa. Fiz o teste agora e nada. Talvez seja necessário ir até a Receita Federal mesmo. Então, pessoal, fiquem ligados nessa dica que a Bassi acabou de mandar aqui pra gente, tá bom? Então, se você está com problema, né, em algum tipo de certidão, não está conseguindo baixar, acabou de tentar, não conseguiu. Então, a indicação é: procure o número certinho da Receita Federal e marque horário. Na Receita Federal, eu não sei se ainda está dessa forma, mas você precisa marcar horário. Você não consegue chegar e ser atendido. É apenas com horário marcado. Então, amanhã, assim que abrir, se eu não me engano, acho que é a partir das 7 ou 8, abre a Receita, você ou entra no site, ou você liga para você marcar horário e, se tiver com algum problema, já saber o que está acontecendo, tá bom? Não espere, vou tentar só a hora que se meu editar, o meu projeto for selecionado, daí eu vou atrás. Não espere, pessoal, já vão atrás, né? Monte tudo certinho o seu projeto e já vai atrás de ter toda essa documentação, porque, igual eu falei, a hora que pedir a documentação, a gente não tem muito tempo para esperar. E é algo que está no edital. A gente não pode falar assim, não, tudo bem, o dia que der certo você me manda. A gente não vai agir dessa forma, né? Então, são algumas medidas que são exigidas, algumas burocracias, né? Coisas que precisam acontecer. E lembrando que são 3 certidões, né? É a certidão negativa de débitos federais e dívida ativa da União, a certidão negativa de débitos estaduais e a certidão negativa de débitos trabalhistas. As 3, elas estão também no edital. Então, abriu o edital, tem uma parte que está falando das 3 e leva o link. E é uma coisa que realmente a gente não tem controle, né? Porque é um site federal. Então, a gente aqui da cultura, a gente não tem esse controle. Não. Costumam arrumar os bugs em pouco tempo, né? Porque é uma coisa que atende o país todo. Mas sempre importante mas agora, ir atrás. Como a gente está nessa fase, né? O país todo está nessa fase. O setor cultural está agora praticamente todos mobilizados com a Lei Paulo Gustavo, e alguns editais precisa ser entregue essa documentação, pode ser esse bug, né? É igual final de inscrição para projetos grandes, também acontece isso. É por isso que o pessoal fala, não deixa para a última hora para inscrever, porque no final sempre cai. Então pode ser isso, né? Não estou afirmando que mas pode ser. Então por isso que você vai ter que entrar em contato com a Receita e ir atrás para saber o que está acontecendo. Pode ser que você dê sorte, vamos supor, no meio da madrugada, né? O site volta, você consiga, ou pode ser que não, que nem no meio da madrugada, nem o horário, e cause essa instabilidade mesmo. Acho que agora é o Diego, né? Diego, os documentos autorizando a exposição devem ser entregues depois que os projetos forem selecionados? No caso, os documentos autorizando que a exposição será realizada em um espaço,
pelo que eu entendi, parece ser isso. Bem, é importante que o espaço esteja de acordo com a exposição. Uhum. Então, seria muito realmente interessante ter essa documentação para a inscrição. Eu acho que se enquadra muito na primeira questão que o Arani trouxe, com relação a você ter autorização. Então, o espaço precisa ser informado, né? A gente não pode, por exemplo, pensar, eu e a Mabê pensamos em um projeto para ser desenvolvido aqui na sala ao lado. E a gente chega, de repente, o pessoal, né, da secretaria está aqui trabalhando, olha, chegamos aqui e vamos desenvolver tal projeto. Calma aí, mas ninguém me falou nada, ninguém me comunicou. Então, precisa ter esse diálogo prévio, tá? Então, algumas documentações podem ser entregues depois, mas esse primeiro contato precisa existir entre proponente, espaço, pessoa. Não é aqui com a gente, com o departamento, né? Eu acho que entra até depois na questão que abaixo do Célio, mas as pessoas precisam saber que você está desenvolvendo um projeto que é para aquele local ou para ela, no caso. Porém, como, por exemplo, esse não é um item direcionado tanto no edital quanto na realização da inscrição. Então, é possível, por exemplo, que seja feita a inscrição ainda sem, por exemplo, sem a carta de anuência em si do espaço, mas é muito importante que você já tenha, porque também, mesmo sendo selecionado, é possível que este documento seja pedido para que haja o projeto seja efetivo. Então, se for possível antes, já com certeza, mas já tenha o contato com o local, a pessoa que vai realizar a exposição. Vou ler a questão do Célio. Podemos contar com o auditório da Casa da Cultura como um dos locais de realização do nosso projeto? Se sim, há necessidade de alguma tratativa antes da inscrição ou podemos discutir isso caso sejamos aprovados? Célio e quem mais queira direcionar o projeto, olha, eu vou fazer tal projeto, mas ele vai ser desenvolvido no auditório aqui da Casa da Cultura, pode, mas precisa antes a gente ter essa prévia, né? Quando, como, né? Como será? A gente, aqui no departamento, ele já passou por melhorias na acessibilidade, então a gente recebe, sim, os projetos, mas aqui no Departamento de Cultura, a gente também tem aulas. Então, a gente precisa dessa prévia, né? Olha, nós queremos apresentar, por exemplo, vamos supor, de terça, que tem aula também? De terça-feira, né? De terça-feira à noite. Então, a gente precisa saber, por quê? Terça-feira à noite tem aula. Então, a gente quer apresentar quinta de manhã, tem aula. Então, os espaços da Casa da Cultura, aqui, alguns espaços têm aula. E no auditório também, ele é utilizado também para as aulas. Então, quem for escrever o projeto onde vai utilizar o espaço, a gente precisa, né, ter essa prévia, saber, é lógico que depois a gente vai, né, a gente consegue se reorganizar, mas a gente não pode, por exemplo, deixar de lado as aulas que estão acontecendo, porque aí a gente acaba prejudicando uma outra parcela da população, que ainda não são os proponentes, mas futuramente serão, né? Que são os alunos. Então, a gente consegue receber, sim, mas depende do projeto, né? A questão arquitetônica, se a questão arquitetônica aqui da casa suporta. Então, pode ser encaminhado o projeto, sim, né? Olha, nós vamos desenvolver no Departamento de Cultura, mas a gente precisa ter uma prévia antes. Aí, escreve o projeto, coloca que vai ser
aqui na Casa da Cultura, auditório da Casa da Cultura. Foi selecionado? Já vem conversar com a gente. Aí a gente acerta, porque aqui realmente tanto cultura, biblioteca, sim, os espaços do Departamento de Cultura, é possível da gente ir organizando os horários, as datas após os contemplados. Sim, busque, faça uma pesquisa, né? A gente tem de responsabilidade aqui do Departamento de Cultura. Então, existe aqui, né, na região central, aqui a Casa da Cultura, a biblioteca, mas existe outros equipamentos também de nossa responsabilidade, projetos sociais, Céu das Artes e a base comunitária. Então, podem pensar também para esses locais, mas escreve o projeto, foi selecionado, vem aqui conversar com a gente, tá bom? Mas se for, por exemplo, em um local particular, aí realmente é muito importante que a pessoa saiba. Sim. É muito importante que ela esteja já consciente, sim, de acordo também. Diego Pinotti, no caso de inscrições por CPF, precisa de certidão negativa de débitos? Precisa sim, Diego, precisa. As certidões, elas são pedidas tanto para a pessoa que vai se inscrever pelo CPF, que estão no edital, elas estão no edital, tanto também pela pessoa que vai se inscrever como pessoa física. A pessoa física ela também emite certidões a partir do próprio a partir do CPF. Esses links eles também estão disponíveis lá no edital. Eles são links diferentes, onde a gente consegue baixar certidões de CNPJ e onde consegue baixar certidões de CPF, mas também precisa. Quer que eu leia essa? Pode mesmo. Isabela Monalisa Vitucci. Minha proposta envolve a utilização da energia de um espaço público. Será que é possível? Preciso descrever este gasto? Outra dúvida. Caso eu vá utilizar um equipamento eletrônico na minha proposta, que por ser um espaço público pode vir a ser roubado, como funciona? Devo repor o equipamento até cumprir o prazo da proposta? Nossa, bem emblemática. Ó, a primeira coisa, igual a gente estava falando, pode ser utilizado, né? Aqui, o Departamento de Cultura, a gente já tem essa autorização de usar os equipamentos que são de responsabilidade do Departamento de Cultura. Agora, se no seu projeto existe a utilização de um espaço público, mas que não é de responsabilidade do departamento, você precisa procurar a pessoa responsável pelo equipamento. Então, a gente não pode, agora nesse momento, responder pelos outros equipamentos, né? De outras secretarias, outros departamentos. Então, você precisa procurar esses responsáveis. Aqui no Departamento de Cultura, ok, né? Mas os outros a gente ainda não sabe. Questão de roubo. Eu devo repor o equipamento até cumprir o prazo da proposta? Se o seu equipamento, no caso, foi roubado, então eu acho que você vai ter que repor sim. Porque como que você dá continuidade no projeto? Que o seu projeto ele é interrompido. Então, a não ser que você coloque um prazo, né? Uma das coisas que a gente foi orientado também, pessoal, é com relação a prazos, né? Como a gente vai desenvolver o projeto. Existe algumas categorias que eu vou desenvolver tantas contrapartidas, né? Às vezes, o valor que você vai gastar vai ultrapassar o valor que é oferecido. Então, ao invés de propor, por exemplo, 50 apresentações, porque se você colocar na ponta do lápis 50 apresentações, o valor tá meio... alguma coisa aí não está encaixando. Então, você precisa pensar também que o valor oferecido não é um valor muito alto, principalmente nas demais áreas, né? Não é um valor muito alto, mas também não é um valor muito baixo. Então, você tem que tentar aí esquematizar algo com relação a esse valor,
né? Então, tentar produzir o seu projeto, Mona Lisa, num tempo menor. Se existe também para não ocorrer esse tipo de, né, de roubo, se acontecer algum roubo, alguma coisa, se esse material que você vai utilizar, se ele pode estar sempre com você, né? Algumas medidas que eu acho que a gente pode prevenir, então é melhor, né? Então a gente não quer que aconteça nada, né? Aqui, por exemplo, o Departamento de Cultura, há toda uma vigilância, né? Então nós temos câmeras espalhadas por todos os espaços do departamento, não só interno, como na área externa também. Então, se algo acontece, a gente consegue, né, ir até os responsáveis por ter o material, né, de gravação e a gente saber o que aconteceu. Então, se alguém precisar, algo assim, é lógico que através de todas as medidas de segurança, a gente vai atrás, pessoas, se entrar, faz um ofício, boletim de ocorrência, pede as imagens, aí a gente recorre às pessoas que estão, né, de posse, de fiscalização, digamos assim, das imagens, aí a gente consegue saber o que aconteceu. Agora, os demais locais, igual eu te falei, além de pedir autorização para eles, a gente não sabe das medidas de segurança, porque cada espaço público adota uma medida de segurança. A nossa, no momento, é essa. Então, nós temos alarme aqui no Departamento de Cultura e nós estamos sendo observados. Diego Pinotti, em que campo colocamos as autorizações? Ai, não peguei. Se for autorização, por exemplo, de participação, por exemplo, eu tenho aquele campo, deixa eu entrar aqui de novo. É tanta coisa, gente, que às vezes escapa da nossa cabeça. Então, por exemplo, vai participar do projeto uma pessoa que é menor de idade. É importante ter a autorização dos pais. Essa autorização pode ser anexada junto com a ficha de inscrição, que é a ficha de inscrição, não, perdão. Nossa, esqueci o nome. A ficha técnica, junto com a ficha técnica, que é onde vai ter os dados da pessoa, e aí o mini currículo, tudo mais, e aí também já coloca junto a autorização que o responsável está autorizando a pessoa a participar. No caso, por exemplo, se for uma autorização de uso do espaço, como a gente citou, é importantíssimo que tenha, só que a inscrição não prevê já anexar este documento. Então, se você já tiver esse documento ou já quiser colocar, pode pôr na ficha técnica também, que é o local em que vai ser utilizado, você já tem essa permissão. Se não, aí ela vai ser solicitada depois que houver a seleção do pessoal. Estou tentando achar Mas aqui lembrando que o nome da palavra. É muito importante a pessoa que que é responsável pelo espaço em que o projeto foi realizado, ter consciência que o projeto vai ser realizado lá. Mas eu vou achar a palavra. Claro. Isso mesmo. E acho que se a gente abrir mais uns minutinhos também para outras dúvidas, caso elas venham. E agradeço muito, a gente agradece muito a participação de todo mundo que está aqui hoje. É muito importante as dúvidas. Lembrando também que o WhatsApp aqui do Departamento de Cultura está disponível para qualquer questão com a inscrição. A gente não realiza a inscrição em si e também não falamos o que você vai escrever, mas problemas a gente pode dar este suporte com a questão técnica da inscrição. Sim. E pegando esse gancho que a Mabê está falando, algumas pessoas, né, pessoas que não têm um nível, digamos assim, avançado de instrução, que não sabem, né, porque a tecnologia aí, às vezes a gente fala assim, mas hoje o mundo todo é altamente ligado às tecnologias, mas ainda existem pessoas que não têm acesso.
Então, a gente está trabalhando com a inscrição dessas pessoas, mas ela recebe a ficha de inscrição, ela recebe essa ficha, ela preenche de forma manual, né? Dentro de casa, em casa, com ajuda, porque às vezes ela também não tem ajuda, né, de algumas pessoas para fazer a inscrição. Ou às vezes não tem também computador. Então, a gente está orientando. Essa pessoa vem, marca um horário, aí ela faz o vídeo da inscrição dela. Então, a inscrição dela é feita através de um vídeo. Então, essa é uma forma também de acessibilidade. Então, o departamento aqui está trabalhando também com acessibilidade. É por isso que às vezes está embaixo, linguagem simples, né? Não é um tipo de acessibilidade. É sim, porque muitas pessoas, essas pessoas, por exemplo, que estão fazendo a inscrição dessa forma, ela está utilizando a acessibilidade. Então, a gente está oferecendo essa oportunidade. Então, é por isso que quando vocês falam, né? Olha, às vezes não tem, se alguém não for, as pessoas vão. A gente precisa oferecer. A partir do momento que a gente está oferecendo, aí as pessoas vão se sentir pertencentes daquele momento e vão participar. Inclusive, se, por exemplo, é uma pessoa que não é letrada e quer fazer o edital, ela também tem essa oportunidade de fazer tanto por forma oral, quanto também com a parte do vídeo, que é documentado aqui na cultura. Isso. Por essa questão da acessibilidade também dos editais. Porque aí o vídeo, depois, ele é encaminhado, tá? Então, a gente tem esse, digamos, esse acesso apenas à inscrição, mas a gente não pode interferir no que ela está propondo. Porque aí é ela que está propondo. A gente não pode falar, volta, né? A não ser que ela fale, engasguei, eu quero voltar à gravação. Ok. Né? Mas ela, o que você acha disso que eu falei? A gente não pode. Né? Como eu falei, nós estamos sendo observados. Então a gente precisa tomar alguns cuidados também. Você achou a palavra? Não, mas eu já sei onde tem. Um minutinho, gente. Aí, só um segundo aqui. E aí, depois, se vocês também tiverem mais alguma dúvida, já enviem, que a gente está chegando na reta final da nossa live Tira Dúvidas. E aí, enquanto a Simone está pegando esse nome, essa palavra aí desconhecida, eu estou até curiosa, inclusive. Eu estou bem curiosa para saber que palavra que é essa. Não é nem tão difícil. Chama informações adicionais. É que fugiu, gente. Daí, por exemplo, a informação adicional, se não me engano, não é um campo de escrever, né? Um campo. Ou você também pode colocar o link. Coloque o link lá. Então, se você tem, por exemplo, uma coisinha que a gente precisa falar, né? Que às vezes algumas pessoas também não entenderam e vieram nos questionar. Ali, dentro das informações adicionais, você pode pôr esse link. Aí, algumas pessoas, né, vão fazer um vídeo, né, que é o portfólio. E surgiram inúmeras dúvidas. Mas o que é portfólio? Eu nunca fiz um portfólio. Eu também nunca tinha feito um portfólio. Tive que aprender um pouco. Né? Aí, o que é o portfólio? É o currículo do artista. Existem inúmeros tipos de currículo. Existe? Existe aquele currículo, por exemplo, que você só vai descrever. Vai descrever, colocar todos os seus dados, colocar quem você é, locais que você trabalhou, o grau de escolaridade, enfim, vai colocar tudo ali. Mas existe o currículo do artista, que, na minha opinião, eu acho mais interessante. Por quê? Nesse currículo, você vai, né, nesse currículo mais chamado de portfólio, você vai contar, né, tudo o que você já fez, onde você trabalhou, como você fez, através de imagens também, de link, de vídeos. Então, você vai colocar um link nesse seu portfólio que vai levar até uns vídeos. Você vai colocar fotos, né, matérias, né, jornal. Então, você coloca tudo lá. E é importante você colocar nesse portfólio a legenda. Né? Por exemplo,
se você... Estou ali, vou pegar a fonte. Então, no meu caso, eu tenho uma foto ali na fonte, que está no meu portfólio. Então, no meu portfólio, a legenda do meu portfólio foi participação do Festival Fronteiras Brasil, ano tal, com a performance tal. Você não precisa escrever um pergaminho, porque senão o portfólio vai ficar muito longo. As informações principais. Isso. Quando, onde, o quê. Isso, né? Coloca a data, o título do que foi. Então, é isso que é o portfólio de um artista. Então, é o currículo. Mas é o currículo mais gostoso de ver. Então, você vai ali conferir, né? Vai comprovar que a pessoa participou de atividades anteriores, e já desde o início da sua carreira, ou não, ou só uma etapa da sua vida, né? Do trabalho que você desenvolve. Lembrando que precisa ter um trabalho de, no mínimo, 2 anos, tá? Então, você vai colocar ali. Então, isso que é um portfólio, tá bom? Aí, quem tiver mais alguma dúvida, olha, mas eu não estou sabendo como fazer o meu portfólio. Busque ferramentas simples, né? Existem alguns tipos de ferramentas que a gente tem no computador, enfim, alguns sites. O site Canva. Se você tiver com dificuldade, alguns documentos eles precisam ser em PDF. Ah, mas eu só tenho Word. Recorre ao I Love PDF. Né? E o Word também pode montar pelo Word. Tem como exportar em PDF pelo Word. Tá ali na binha, mas também uma questão gente, a maior parte das dúvidas que eu tenho tá com o YouTube, como fazer tal coisa para tal coisa. Sim. Muita coisa tem vídeo. Então, por exemplo, o Word, a gente consegue exportar um documento por PDF através do Word, sem acessar o I Love PDF. Por exemplo, eu já tenho o documento, eu quero modificar. Dá para ir no I Love PDF exportar. E muitas dúvidas realmente, nossa, mas como eu monto um portfólio assim? Eu quero ter a imagem, né, do que eu entendi um pouco de você explicando, mas quero ter a imagem. Sempre vale a pena tacar lá no YouTube, no Google. Eles conseguem dar algumas noções. E também, claro, mandar uma mensagem para uma dúvida. E acho que por último... Do Célio. O portfólio pode ser um link com tudo ou tem que ser um PDF? No caso, o portfólio precisa ser um PDF. É necessário que ele seja um PDF. Lá pode ter um link que leve para ações, para informações adicionais. Isso. Mas precisa ser um PDF. Por isso que dentro do portfólio, você consegue colocar o hiperlink que vai levar até outros vídeos, outras imagens, algo mais específico. Ali naquele campo, informações adicionais, por exemplo, olha, a gente tem um vídeo que precisa muito que as pessoas vejam esse vídeo, mas eu não consigo colocar ali no item, né, no campo obrigatório. Então, você utiliza esse campo, informações adicionais, e você coloca o link ali. Vale lembrar, pessoal, uma dica super importante. O link, ele precisa, né, todos os links que vocês colocarem para a pessoa, né, ela precisa ter o acesso. Então, algumas pessoas travam o acesso. Aí é um impedimento dentro da sua inscrição. Porque eu já escutei, né, casos de amigos que foram se inscrever em alguns editais, não aqui em Matão, em outros editais, mas foi ver depois que a pessoa, para ter acesso ao vídeo, precisava da autorização. Aí, um projeto fantástico acabou perdendo por conta disso. Então, deixa disponível, cria um link onde a pessoa, quem vai avaliar, seja mais fácil para ela avaliar. Não precisa ficar pedindo autorização para cá e para lá, porque são muitos projetos e o tempo vai embora. Né? Então, se a pessoa tiver que ficar lá tentando descobrir, tentando adivinhar o que vai fazer, você pode acabar perdendo alguns pontos. Inclusive, o Google já, se não me engano, o automático dele é não
deixar que só pessoas autorizadas vejam o link. Então, sempre que for copiar o link, por exemplo, vou copiar um arquivo do Drive, clica com o botão direito nesse arquivo, vai em compartilhar o arquivo, vai abrir a aba perguntando quem pode acessar esse arquivo, e daí selecione que qualquer pessoa com o link possa. Daí você vai escolher ou ser o leitor daquele link, ou ser o editor daquele link, aí você seleciona, mas é muito importante realmente autorizar que esse link seja possível ser visto por todo mundo. E também, por exemplo... Eu acho que uma coisa também super importante, gente, é a gente não ter medo de pedir ajuda, né? Eu, por exemplo, eu sempre falo, existe uma pessoa que me ensinou a mexer em muitas coisas, porque cada dia a tecnologia ela avança, cada dia, e a gente não consegue acompanhar. Isso é um fato, não consegue. É muita coisa. Então, muitas coisas a gente foi aprendendo durante a pandemia. Eu precisei me virar. Aí, o que eu fiz? Ou eu ficava para trás, né? Não dava continuidade no que eu queria aprender, ou eu ia buscar ajuda. O que eu fiz? Fui buscar ajuda. Né? Ainda eu até brinco, né? Eu falei assim, eu já sei pôr hiperlink. Porque eu não sabia essas coisas. E não é feio a gente pedir ajuda. Então, vai atrás, peça ajuda, porque existe os profissionais, mas existe também os amigos, existe sempre um conhecido, sempre existe alguém na família que é o expert, né, nas tecnologias. No meu caso, é o meu sobrinho, de apenas 12 anos. Então, eu vou atrás dele, vou atrás dos amigos. Me ajuda, por favor. Não sei fazer isso, né? Então, às vezes a gente comete esse erro, né? Não vou pedir ajuda, então nem vou tentar. Peçam ajuda, né? E no que a gente puder, é por isso que a gente está aqui nesse momento, para tentar ajudar. Porque a gente está agora, nesse momento, aqui, da cultura da nossa cidade, fazer acontecer e tentar dar, muitas vezes, oportunidades, visibilidades, que são coisas que nós, como artistas, queríamos, né? Principalmente os mais velhos. A gente queria ter tido muitas pessoas tendo olhares para a gente, e a gente não teve. Então, agora, a gente quer ter esse olhar para as pessoas, né? Então, peçam ajuda, tá? Não é feio pedir ajuda. E, realmente, tem um link, por exemplo, ele é muito importante, é muito importante para a pessoa visualizar o meu trabalho, que ela acesse esse link. Coloca no portfólio. Coloca o link no portfólio e descreve que, por exemplo, o meu trabalho é musical, é importante que a pessoa ouça. Aí fala apresentação tal, acesso a tal coisa, mas coloca lá também. Tem que ser um portfólio, um PDF, mas pode ter links no PDF. Eu acho que é isso, né? Agora... Acabou, foi o último mesmo. Acabou. A gente agradece demais. Acho que a gente já pode ir agradecendo. A gente agradece demais. Muitas dúvidas também eram nossas dúvidas e a gente foi atrás. A gente, está tentando ajudar o máximo de artistas aqui da nossa cidade. Então, se você quer escrever, né, se arrisque, né? Eu não sei escrever direito. Busque as linguagens mais simples, né? Seja acessível também, né? Utilize a acessibilidade a seu favor. Então, vai atrás, busque as pessoas aqui da nossa cidade, dê visibilidade para o artista da nossa cidade. Então, quando a gente fala que o projeto ele vai ser visto com bons olhos a partir, né? Não que ele não vai ser visto, mas com olhares diferenciados a partir do momento que ali, na sua ficha técnica, né, você envolve profissionais da cidade, é isso que a gente quer, dar visibilidade cada vez mais, porque ser artista também é uma profissão, né? É uma profissão como as outras. E na nossa cidade existe muito artista. E que bom. E que bom. Existe muito artista e que bom. E artista bom. Sim. Né? Então vão atrás,
Busque essas pessoas, a gente agradece. Se a gente não conseguiu ajudar, né? Se a gente causou algum tipo de dúvida na cabeça de vocês, entre em contato, que a gente também busca mais informações, porque a gente está aqui para ajudar vocês. Sim, sim. Né? E lembrando, gente, até dia 29, domingo, tá? Mas não vão esperar da 11h30 para escrever o projeto, tá? Então, durante o dia, acorda cedo, toma um banho. Eu vou ter tempo para me inscrever somente no domingo. Tudo bem. Então, descansa, relaxa, toma um banho, respira, senta na frente do computador e monte o seu projeto, né? Mas não espera chegar 11 horas da noite, 11h30. Porque pode ser que tenha um bug também, igual da receita, que a gente já foi informado, tá bom? Inclusive, o importante é realmente tentar. Tenta. Porque sem tentar, nunca se vai conseguir, né? Então, nossa, mas será que o meu projeto vai ser contemplado? Será que ele tá bom? Tenta, vale a pena sempre tentar pôr esse plano em prática, pôr a ideia em prática e o trabalho também. E depois já pega o embalo e começa a inscrever em outros projetos também. Sim. Igual eu falei, o MINC, né, o Ministério da Cultura, está com muitos projetos abertos. Então, vale a pena vocês dar uma olhada também. Porque pode ser que o seu projeto se encaixe em algum, você precisa, né, lógico, fazer alguma modificação, mas está aí, se inscreva. Maravilha, pessoal. Acho que é isso. Né? Acho que sim. Boa noite. Boa noite. A gente não poderia, né, terminar sem agradecer aos funcionários aqui do Departamento de Cultura e também ao Departamento de Imprensa, que está sempre com a gente, sempre nos apoiando, sempre ficando até tarde. Vocês estão vendo nós duas aqui, mas tem mais gente nessa sala aqui, ó. Gente do outro lado. Obrigada, gente. Obrigada diretamente a Bianca, o Guilherme, que estão aqui essa noite com a gente, possibilitando que essa live aconteça. Sim. E com todo o resto da equipe também, né? Com certeza. Então, boa escrita. E, a gente está de dedo cruzado, porque vai dar tudo certo. E a Lei Paulo Gustavo vai ser um sucesso aqui na nossa cidade. Boa noite, gente. Muito obrigada.